Muito bem, vamos ao nosso terceiro e último bloco. Terminei a aula falando, que quando o incidente uma causa de exclusão do crédito tributário, o contribuinte não estará dispensado do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, linkando inclusive com as causas de suspensão. Mas eu preciso que vocês entendam o que significa dizer que estamos diante de uma causa de exclusão do crédito tributário. O que é uma causa de exclusão do crédito tributário? Olha, a doutrina defende, e o que tem sido corroborado pelos nossos tribunais superiores, que, diante da incidência de uma causa de exclusão do crédito tributário, nós teremos a ocorrência do fato gerador, haverá o nascimento da obrigação tributária, mas a causa de exclusão do crédito tributário impedirá a ocorrência do lançamento e, portanto, a constituição do crédito tributário. Então, olhem só, as causas de exclusão são aquelas que impedem a ocorrência do lançamento e a constituição do crédito tributário. Muito bem, a isenção. A isenção impedirá a constituição do crédito tributário no que diz respeito ao tributo. Já a anistia impedirá a constituição do crédito tributário no que diz respeito à penalidade pecuniária, à multa tributária. Então, eu repito, são causas que impedirão o lançamento, que impedirão a constituição do crédito tributário. A isenção no que diz respeito ao tributo, a anistia no que diz respeito à penalidade pecuniária, a consequência de uma infração tributária, ou seja, a multa tributária, tá? Por quê? Calma, só estou fazendo uma introdução. A isenção consiste numa dispensa por lei da obrigação de pagar o tributo. A anistia consiste no perdão da infração. E se há o perdão da infração, portanto, não haverá constituição do crédito tributário no que diz respeito à multa decorrente da infração. Tudo bem? Então, são causas que impedirão a ocorrência do lançamento, a constituição do crédito tributário no que diz respeito ao tributo e no que diz respeito à multa. Vejamos. Olha, eu coloquei essas informações para vocês. Então, são normas que impedem o lançamento. Vocês já entenderam isso, São normas que impedirão a constituição do crédito tributário. Então, guardem que acontece o fato gerador, tá? Mas não acontecerá o lançamento. A incidência de uma dessas causas, seja da isenção ou da anistia, não gera a dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. É o que prevê o artigo 175, parágrafo único do CTN, e eu falei sobre isso no final do bloco passado. Muito bem? Bom, como toda causa que interfere no código, no crédito tributário, nós precisamos de uma lei. Mas agora, prestem atenção no que eu coloquei aí no quadro. É preciso uma lei específica no que diz respeito à anistia e isenção. Nos termos do artigo 97, inciso 6, e artigo 150, parágrafo 6º. Olhem o artigo 150, parágrafo 6º, e vocês observarão lá a previsão, a necessidade de lei específica. Como que isso tem sido interpretado pelo STF? Bom, vem comigo, não é que é preciso uma lei tratando única e exclusivamente
da isenção, por exemplo, de IPTU. Não é preciso uma lei específica somente sobre isenção de IPTU. Não é essa a interpretação que nós deveremos dar para o artigo 150, parágrafo 6º. Mas é preciso que a lei em que esteja contida essa isenção, ela tenha pertinência temática com o tributo que está sendo isento. Ou isentado, né? Melhor dizendo. Em relação ao tributo que está sendo concedida a isenção. Pensem comigo. Como eu afirmei, não é preciso uma lei só sobre isenção de IPTU. Mas é possível que essa isenção apareça numa lei que trate do IPTU, certo? De modo que, vejam, a lei que traz a isenção, a lei em que está contida essa isenção, ela tem pertinência temática com o assunto, né? Ela está relacionada ao IPTU. Como assim, Milena? Não pode, por exemplo, uma lei que verse a respeito de ISS do município trazer uma isenção de IPTU. Por que não? Porque, vejam, não há pertinência temática entre o conteúdo da norma isentiva, né, com o conteúdo ou disposições da norma. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, é preciso lei específica. Mas entendam, não que esteja o Supremo Tribunal Federal entendendo que, nesse caso, é preciso uma lei apenas para tratar da isenção. Não, pode ser uma lei que trate de um outro assunto, desde que esse assunto tenha pertinência temática com a norma isentiva. Tudo bem? Por que isso? Por que o Supremo tem entendido assim? Para que não haja, meus amigos, a aprovação de leis isentivas, na verdade, de normas isentivas, no meio de leis que tratam de outros assuntos e essa norma isentiva acabe passando despercebida na apreciação da lei pelo Poder Legislativo, tá? Esse é o fundamento. Então, é preciso que a lei, muito embora não trate só da isenção, que ela tenha pertinência temática. Maravilha! Vamos, então, passar a estudar a primeira causa de exclusão do crédito tributário, qual seja a isenção? Vamos? Tá aí, ó. Isenção. Meus amigos, a isenção vem regulada do artigo 176 ao artigo 179, tá? Do Código Tributário Nacional. Eu já falei sobre isso outrora, reitero. Amigos, leiam a redação dos dispositivos. Por quê? Porque, em regra, em primeira fase de concurso, e digo isso como concurseira, né? Que fui outrora, fiz os concursos para tabeliã, né? Na verdade, fiz 2, no estado de Minas Gerais. Eu vos digo, né? Na primeira fase, costuma cair redação do dispositivo ou o próprio texto da lei. E aí, gente, quando a gente faz a leitura, a gente faz o estudo fazendo a leitura do dispositivo, fica muito mais fácil da gente lembrar. Por isso, reitero, a isenção, ela vem regulada do artigo 176 ao 179 do Código Tributário Nacional. Qual é o conceito? Bom, nós temos um conceito adotado pelo STF, e aí eu coloquei o número do recurso extraordinário para vocês. Conceito este que menciona que a isenção consiste na dispensa legal do pagamento do tributo devido. Na dispensa por lei da obrigação de pagar o tributo, tá? Na dispensa por lei do pagamento do tributo devido. Vejam que o conceito, então, e aí eu até coloquei em vermelho para chamar a atenção de vocês, o conceito menciona
que é imprescindível que a isenção esteja contida numa lei, né? Lei esta que dispensará pessoas da obrigação de pagar o tributo. Muito bem? De modo que, olha só, nós precisamos entender, primeiro, se há alguma exceção à regra, vem comigo, se há alguma exceção à regra, se há alguma isenção que poderá não ser concedida por lei. E depois, meus amigos, lei de quem? De qual ente federado poderá conceder uma isenção? Nós já vamos responder essas perguntas, eu já vou projetá-las para vocês. Mas antes, eu preciso que vocês entendam comigo que na hipótese da isenção, há incidência tributária. A incidência tributária acontece, o fato gerador, nasce a obrigação tributária nacional, a obrigação tributária principal, só não acontecerá o lançamento tributário, certo? Então, nós temos a incidência tributária. Ao contrário do que acontece com a imunidade tributária, em que nela nós estamos diante de uma hipótese de não incidência tributária, de uma hipótese que é atípica no direito tributário, certo? Aliás, aproveito a oportunidade para pedir para que vocês coloquem aí no caderno de vocês a diferença a diferença básica, né? Entre uma isenção e uma imunidade. A diferença básica entre esses dois institutos é que a isenção, ela deriva de lei, ou de uma lei, ao passo que a imunidade decorre de previsão na Constituição Federal. É a Constituição Federal estabelecendo que um dado tributo não incidirá numa situação ou em relação a determinada pessoa, certo? Utilizando o termo não incidência, utilizando o termo, inclusive, isenção erroneamente, tá? Mas, vejam, como a Constituição Federal é a carta da competência tributária, nós dizemos, inclusive, que a imunidade é uma norma de incompetência tributária, porque as situações que foram imunizadas, elas não poderão ser objeto do exercício da competência tributária. Então, vejam, a isenção deriva de uma lei, ao passo que a imunidade deriva de uma norma prevista na Constituição Federal que estabelece, meus amigos, uma não incidência, uma incompetência tributária. Na isenção, nós temos incidência tributária. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza? Não podemos confundir isenção, então, com imunidade, tá? Vejam que a isenção está no âmbito da titularidade da competência tributária, do exercício da competência tributária. Só quem tem competência é que pode isentar. Tudo bem? Então, eu coloquei aí para vocês que a isenção consiste na dispensa por lei ou dispensa legal do pagamento do tributo, né? Nela há incidência. E aí, olhem o último tópico. Diferença da isenção para a imunidade. A imunidade, então, ela está prevista na Constituição Federal, é uma incompetência tributária e é uma norma de não incidência. Certo? Tudo bem? Maravilha. Agora vamos concentrar os nossos olhares na questão relativa à lei, né? Nós falamos que é preciso lei específica para concessão de isenção e que o Supremo exige que haja pertinência temática entre a lei concessiva da isenção e a lei em que está contida a norma isentiva. Enfim, entenderam? E agora nós vamos conversar acerca das exceções à regra. A isenção tem que ser concedida por lei. Essa é a regra. Salvo um único caso. ICMS. O ICMS, no caso específico do ICMS,
as isenções serão concedidas via convênio celebrado pelo CONFAS. Meus amigos, convênio celebrado via CONFAS. Se é a Constituição Federal que exige a presença de lei específica para concessão de isenção, somente a Constituição Federal poderia excepcionar essa regra, como de fato fez no caso do ICMS. E aí eu coloquei o dispositivo para vocês, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E da Constituição Federal. Bom, esse dispositivo, ele estabelece que compete à lei complementar estabelecer a forma como benefícios fiscais, incentivos fiscais, isenções serão concedidas no âmbito do ICMS. E aí, a lei complementar que tratou desse assunto é a lei complementar número 2475. Eu coloquei aí para vocês, uma lei complementar bem antiga. E a lei complementar 2475, ela estabeleceu em seu artigo 1º que as isenções em matéria de ICMS deverão ser concedidas via convênio ou convênios celebrados entre os entes da federação. Então, meus amigos, olha só, a regra é lei, a exceção, convênio. Convênio celebrado entre os entes da federação. Tudo bem? Repito, a Constituição Federal estabeleceu competir a lei complementar, regular questões relativas a isenções, benefícios fiscais, no que tange ao ICMS. A lei complementar que trata dessa questão é a 2475, cujo artigo 1º estabeleceu a necessidade da celebração de convênio ou de um convênio entre os entes da federação. Muito bem, continuando. Falamos que é preciso lei, salvo a hipótese de convênio. E agora, eu pergunto, vem comigo, lei de quem? Lei de qual ente federado? Como comecei a aula dizendo, meus amigos, a isenção, ela está diretamente ligada à competência tributária. Aliás, as causas de exclusão do crédito tributário estão relacionadas à competência tributária. O que significa dizer, meus amigos, que a regra é a isenção deverá ser concedida pelo ente titular da competência tributária, por lei do ente titular da competência tributária. Então, eu coloquei aí para vocês, regra, lei do ente político titular da competência tributária. Lei do ente político titular da competência tributária. Então, olha só. Vem comigo. Lei de qual ente federado pode conceder isenção de PTU? Lei municipal, ITCMD, lei estadual, imposto de renda, lei federal, ITR, lei federal, tá certo? É a lei do ente titular da competência tributária que será a lei apta a conceder isenção. Certo, meus amigos? Essa é a regra. Quando nós estamos diante de uma isenção concedida pelo titular da competência tributária, então, uma isenção de PTU concedida por lei municipal, nós estamos diante de uma isenção que é chamada de isenção autônoma ou autonômica. Vejam só, coloquei para vocês. Isenções autônomas ou autonômicas são aquelas isenções que são concedidas pelos titulares da competência tributária, tá? Tudo bem?
que se opõe às isenções heterônomas ou às isenções heterotópicas, tá? Já vou explicar para vocês as isenções heterônomas ou heterotópicas. E para explicar, eu preciso falar do princípio da vedação da concessão de isenções heterônomas. Esse princípio, ele vem previsto no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, e ele traz uma proibição dirigida à União, tá? Mas, por simetria, ela tem aplicação a todos os entes federados, essa vedação. O artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, estabelece, aliás, é o 151, meus amigos, o artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, corrijam aí para mim, estabelece, por favor, estabelece que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aliás, é vedado à União conceder isenções de tributos estaduais, de tributos municipais e do Distrito Federal. Arrumem aí 151, inciso 3, ok? Bom, esse artigo, portanto, ele traz o princípio da vedação da concessão de isenções heterônomas. Ele veda que a União institua isenções de tributos que não sejam da competência da União, de tributos que sejam da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vem comigo, olha só. Quando um ente federado concede isenção de um tributo que não é da sua competência, essa isenção ela é classificada como uma isenção heterônoma ou heterotópica, tá? O que eu estou mostrando para vocês, com base no princípio da vedação da concessão de isenções heterônomas, artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, é que as isenções heterônomas são vedadas pelo nosso sistema tributário nacional, ou seja, a União não pode conceder isenção de IPTU, tá certo? Tudo bem? Só que nós temos uma exceção a essa regra. Nós temos um único caso atualmente, né, em vigor, dentro da Constituição Federal, que autoriza uma isenção heterônoma, ou seja, uma isenção concedida por um ente que não é titular da competência tributária para instituir o tributo que está sendo isento. E essa exceção à regra diz respeito ao ISS exportações. O ISS é um imposto municipal. E a Constituição Federal, já vou mostrar para vocês, ela prevê, no que diz respeito ao ISS, competir a lei complementar, caber a lei complementar, excluir da sua incidência a exportação de serviços para o exterior. Então, eu repito, vou mostrar para vocês, acho que é melhor. Olha só, a regra, então, são as isenções autônomas. As isenções heterônomas são vedadas com base no princípio da vedação da concessão de isenções heterônomas, artigo 151, inciso 3. Exceção, o único caso, ISS e exportação. Bom, artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal estabelece o seguinte: compete a um município instituir o imposto sobre, aí tem lá no inciso 3, ISS. Parágrafo 3º, em relação ao imposto previsto no inciso 3, que é o ISS, do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Inciso 2, excluir da sua incidência exportação de serviços para o exterior. Meus amigos, essa regra que eu estou mostrando para vocês, prevista no artigo 156, parágrafo 3º, é uma imunidade? Não, por quê?
Porque não está a Constituição Federal mencionando que o ISS não incide na exportação de serviços. O que está a Constituição Federal nos mostrando é que cabe à lei complementar excluir da incidência do ISS a exportação de serviços. Certo? De modo que o ISS, ele incide na exportação de serviço? Ora, é preciso que lei complementar estabeleça a não incidência. E se há uma lei estabelecendo a não incidência na exportação, isso não é uma imunidade, isso é uma isenção. Tá claro, meus amigos? Isso é uma isenção. Então, vejam, no caso específico do ISS, vem comigo, a lei complementar tem uma relevância grande, em virtude de disposição da própria Constituição Federal. A Constituição estabelece, competem aos municípios instituir o ISS, né, sobre serviços de quaisquer natureza, não compreendidos nos serviços tributados via ICMS, definidos em lei complementar. E a lei complementar que trata do ISS é a Lei Complementar 11603, que inclusive sofreu uma alteração recentemente, né? Lei complementar essa, meus amigos, que excluiu no seu artigo 2º, inciso 1, a incidência do ISS na exportação. E essa lei complementar é uma lei complementar federal, né? Na verdade, o termo correto é nacional. É uma lei nacional. Se ela, então, é decorrente da União, e a União, ao expedir a Lei Complementar 11603, estabeleceu a não incidência do ISS na exportação, nós estamos diante de uma isenção heterônoma. Por que isenção heterônoma? Porque é a União concedendo isenção de ICMS, de ISS. Tudo bem? Tranquilo? Vou deixar mais um pouquinho no quadro para que vocês transcrevam. Nos vemos em breve. Um forte abraço.